Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como trabalhar com gráficos, ok? Fazer algo parecido com essa imagem que vocês estão vendo na tela aí, baseado em números da nossa base de dados aqui. Então vamos ao nosso fluxo de caixa. Aqui no nosso fluxo de caixa, que vocês já estão acostumados a colocar várias funções nele, né? Durante todo o nosso curso, existem uma lista de dados aqui que são as nossas despesas, ok? Despesas mensais. Eu procurei fazer um resumo destas despesas numa disposição adequada para ser usada no gráfico. Então, onde eu coloco janeiro, fevereiro, março, abril, cada mês em uma coluna, o nome dos fornecedores em linhas e os valores correspondentes de despesas desses fornecedores para esses fornecedores em cada mês, ok? Bom, o objetivo do gráfico é marcar a área e definir o gráfico a partir desta área de dados aqui, ok? Normalmente é uma pequena área de dados que dá o efeito todinho no gráfico. Aprendendo então, aqui existe uma barra de ferramentas, né? Que é onde ela foi exibida aqui no início. E é a barra padrão nesse caso, porque se eu desligar ela, ela não aparece mais. Se você exibir novamente a barra padrão, aparece. E a barra padrão tem um íconezinho que refere-se ao gráfico. Se eu entrar aqui nesta essa opção aqui, deixa eu ver onde é que é, inserir gráfico, tá vendo? Ó? É uma outra opção, você pode vir pelo inserir também, mas eu prefiro trabalhar aqui com o íconezinho, por isso que a gente deixa a barra de ferramentas padrão disponível. Marque a área onde estão os dados, clique no ícone de gráficos e automaticamente vai aparecer já uma opção para você selecionar qual tipo de gráfico você quer trabalhar. No nosso caso, nós vamos usar o de barras tradicional, mas você pode ver que tem vários outros, pizza, tá vendo? Área, rosca e assim vai, uma série de opções. Nós vamos usar o colunas na opção 2 dimensões, porque também tem as opções de 3 dimensões, ok? Vamos trabalhar com esse aqui, avançar. E ele já dá aqui uma pré-visualização do que como vai ficar os nossos valores dentro dos gráficos, tá vendo? Onde está aqui a legenda, né, com o nome dos fornecedores, aqui embaixo janeiro, fevereiro, março, abril, que são os meses, de forma crescente, e uma coluna aqui de valores, que é a escala do nosso gráfico. Ele originalmente sugeriu que fosse colocado em linhas, ou seja, isso aqui definiu que mês a mês, janeiro, estaria aparecendo desta forma. Se eu trocar para colunas, veja só, troca para fornecedores e os meses passam a ser a legenda. Vamos continuar em linhas. A área onde eu selecionei está aqui nessa intervalo de dados aqui, que vai dentro da planilha fluxo de caixa fulano A, que é o nome da planilha aqui embaixo, e a área que está lá, T21 até o X25, olha, T21 até o X25, a área selecionada, ok? Muito bem, uma vez definida a área, você avança mais uma vez e ele começa a pedir algumas personalizações para o seu gráfico. Vamos colocar o título para o gráfico, despesas mensais. Também pede um título para o eixo X, meses. É o que está aparecendo no eixo X aqui embaixo. E no eixo Y, valores, pode colocar em reais. Vamos avançar. E agora ele sugere que você salve o seu gráfico ou mantenha o seu gráfico como um objeto dentro da planilha de dados, onde estão as informações, ou que ele tenha uma própria planilha dele, de forma que apareça aqui embaixo uma planilha com o nome que você der para o gráfico. Vamos por enquanto trabalhar dentro da base onde está a planilha de dados. Vamos concluir. Veja que ele aparece aqui misturado com os dados, não é isso? Vou descer até um pouquinho aqui para a gente aprender um pouquinho mais e vou ampliar o tamanho do gráfico, ficar maior para a gente poder entender os comandos que eu vou dar, ok? Bom, vamos dar uma continuidade nas personalizações do nosso gráfico. Primeiro vamos dar uma caprichada no fundo do gráfico, que esse branco aqui está muito padrãozinho. Vamos lá, clique com o botão direito dentro do gráfico, ele aparece uma opção de formatar a área do gráfico, que aí você pode mexer com os padrões dessa área. Por exemplo, vamos preencher esse fundo de forma mais legal, com duas cores, sendo que a primeira cor vai ser laranja e a segunda cor amarela. Vai formar um degradêzinho assim no
pode ser na horizontal, lá. Vamos colocar na diagonal, só para optar por algo diferenciado mesmo. Vejam, do laranja para amarelo, um efeito de degradê, ok? Vamos fazer também um outro efeito de degradê dentro dessa área de plotagem. Vou fazer também no preenchimento dela, duas cores. Vamos fazer algo com tons de verde e na diagonal nesse outro sentido. Vamos dar OK e olha só que bonito que vai ficando o seu gráfico, né? Com efeitos visuais bem interessantes. Muito bem, um gráfico só tem graça, né, se ele der para ler claramente a informação que você quer pôr. Portanto, eu não consigo ver o valor exato desta barra que representa o valor gasto com a telefônica. Quando eu coloco o cursor sobre a coluna, né, ele mostra sequência telefônica valor 70. Mas quando você for imprimir, né, ele não vai aparecer esses valores. Então eu gostaria que aparecesse. O recurso para fazer isso é clicar com o botão direito sobre a coluna, tem a opção formatar sequências e você põe aqui rótulos de dados, mostrar valor. E ele vai mostrar o valor desse rótulo de dados. Você poderia marcar vários rótulos de uma vez só. Segura a tecla Shift e clica com o botão esquerdo do mouse e vamos ver se vai funcionar. Não funciona. Então vou fazer um por um mesmo. Eu não vou perder tempo agora aqui, mas eu sei que em algum lugar isso é possível. Vamos fazer um por um para ganharmos tempo na nossa aulinha. Tudo bem, ficou meio confuso agora os valores, a gente já não sabe mais nem a quem pertence o valor. Quer dizer, eu tenho a informação, mas não consigo enxergá-la claramente. Existe um recurso de formatação dos rótulos de dados. Você clica com o botão direito sobre o valor e você pode mudar o alinhamento dele para outra forma. Por exemplo, aqui ele está na horizontal, nós vamos colocar ele na vertical. Veja o que acontece com o número 70, viu? Virou, ficou mais legível. Se eu fizer isso com todos os valores, eles vão deixar de se amontoar. Observa, eles vão ter uma área mais livre, né, para aparecer o valor. E ainda para ficar melhor ainda, você poderia diminuir o tamanho da fonte. Por exemplo, no exemplo aqui eu dei 9, veja só, ela fica mais livre de poluição também, certo? Você escolhe o tamanho que você quer. Uma outra alternativa é colocar o valor dentro da barra do gráfico ou da coluna. Olha só como é que faz isso. Vai no alinhamento, aqui embaixo tem uma posição do rótulo. Você escolhe base interna e dá OK. Veja o 100 ali, ó, os valores da coluna branca estão todos dentro da coluna, certo? São opções que você pode aplicar ao seu gráfico. Vamos ver um pouquinho as escalas. Formatar eixo, veja só. A escala, nesse caso, ela foi selecionada de 50 a 250 com unidade secundária 10, ou seja, ele está baseado nessas unidades aqui de variação. Vamos colocar um limite diferente para 200, máximo 200 e com uma variação de 20. Vamos ver o que vai dar? Olha só, ele mostra agora a variação de 20 em 20. Deu mais destaque a valores que estão no limite. Então é assim que você brinca com as escalas de valores também, dando mais clareza aos valores que você está analisando. Um outro recurso aqui na legenda seria também diminuir um pouco a fonte da legenda. Vamos trabalhar com corpo 10 e também descer a legenda para essa área aqui embaixo. Você pode também dar uma formatadinha na legenda, deixar ela um jeitinho diferente e aqui você continua enxergando a sua legenda de forma mais caprichadinha, ok? Perceberam quantos recursos que podemos aplicar ao nosso gráfico? Ele tem várias opções. Podem trocar o tipo de gráfico, poderia ampliar a área de origem, por exemplo, ou até diminuir a área de origem. Veja que ele vai até o mês de abril na coluna X. Se eu parasse na coluna W, automaticamente meu gráfico ele analisaria só até março. Quer ver? Põe o OK. Veja, reestruturou todo o gráfico para mostrar só de janeiro a março. Ok? É muito legal. O gráfico ele é dinâmico. Então vamos voltar aqui à área até X. E ele volta a analisar até abril. Tudo automaticamente. Espetacular, né?
Bom, muito bom. Agora eu gostaria de colocar um lugar especial para o meu gráfico. Veja só. Antes de eu levar ele para esse lugar especial, observa o seguinte. Quando eu clico fora do gráfico, aparece o meu menu padrão de informações, ou seja, onde eu consigo manusear a planilha nas células. Se eu clico sobre o gráfico, observa aqui como vai mudar esse menu aqui em cima. Veja, apareceu uma opção aqui, gráfico, que não tinha antes, certo? Então, quando eu clico sobre o gráfico, ele mostra um menu. Se eu clico fora do gráfico, ele mostra outro menu, certo? Mesmo com o botão direito ou com o botão esquerdo, tá? Muito bem. Vamos agora salvar esse gráfico numa planilha exclusiva para ele não ficar poluindo aqui a planilha onde estão os dados. Botão direito sobre o gráfico, local, e agora sim, como uma nova planilha, vamos chamar aqui gráfico de despesas. Pronto. Ele já tem seu próprio nome, ok. E olha só, ele já recebeu um nome aqui de planilha para ele, onde só tem ele, certo? Fica isoladinho ali. E os seus vínculos continuam ainda com aquela planilha fluxo de caixa, mas ele já não aparece mais aqui poluindo a planilha, ele está isolado. Tudo que você mudar aqui, por exemplo, se eu mudar o valor aqui para 85, a origem desse valor está aqui, ó. Vai afetar lá no meu gráfico. Veja só que agora está em 75, né? Vamos mudar esse valor para 95. Ele acerta a base do gráfico aqui e automaticamente o gráfico se ajusta para 95. Vamos dar uma mudança mais substancial, pegar esse 95 e chamá-lo de 220. Vamos ver o que acontece ali, mudou ali e foi no gráfico. Olha onde é que foi parar a despesa, extrapolou o gráfico aqui, tá certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, o dinamismo do nosso gráfico, a forma de salvar um gráfico, enfim, chegamos lá, pessoal. Um grande abraço e boa sorte.